Alô! Boa noite, gente. Estamos aqui segunda-feira, né? 20 horas e 7 minutos. Estamos aqui entrando e olha a galera chegando aí, ó, boa noite. Estamos aqui começando mais uma nossa live de segunda-feira. Engata na segundona, já chegando uma galera aí, tá? E hoje vamos trazer um assunto aí bem importante, né? É um assunto até assim tanto quanto complexo, né? Que é essa questão da saúde mental. É um assunto aí que eu sei que interessa a todos, né? E que cada vez mais aí é um assunto cada vez mais vital, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas aí falando sobre isso. E assim, para começar, né? Saúde mental. Vou falar um pouco assim, no sentido mais geral do assunto, né? E depois vamos entrar em falar um pouco mais desse momento que nós estamos vivendo aí. E depois a gente abre para as perguntas de vocês aí, que sempre costuma ser a parte mais interessante da live, né? Que eu costumo dizer que eu aprendo muito respondendo as perguntas que vocês fazem, tá? E vou desligar esse negócio aqui que vai melhorar aí, a questão do ruído. E oi, Rebeca. E Cristos, seja bem-vindo, amigo. E olha, o Cris foi meu colega lá na faculdade de psicologia, então se eu disser muita bobagem hoje aqui, ele vai puxar minhas orelhas. Então, assim, saúde mental, para começar, né? A Brisa, olha aí, legal. Saúde mental é uma coisa que é um pouco complicada, porque olha aqui, ó, quer ver uma coisa? Saúde física é uma coisa que é fácil de constatar. Por exemplo, a pessoa está com febre. Você vai lá, coloca o termômetro e tal, né? Tá com febre. Não tem discussão ideológica a respeito do assunto, né? Tá com febre, ponto. A pessoa tá com uma inflamação no intestino. Pronto, você tem que tratar. Fazer o quê? Se não tratar, aquilo vai piorar, né? A pessoa quebrou a perna, vai ter que ficar parada. A pessoa tá lá, você tá vendo que ela tá com uma situação de saúde física, né? A pessoa, sei lá, tem um problema no coração. Enfim, é uma coisa relativamente fácil de constatar, né? Não tem muita discussão a respeito do assunto. Todo mundo concorda que a pessoa está com saúde ou que ela está precisando melhorar a sua saúde física, né? Já a saúde mental, por incrível que pareça, né, não é tão óbvio assim. E de algum tempo para cá, mais, vamos dizer assim, de 50 anos para cá, está ficando cada vez mais difícil da gente saber do que se trata isto, saúde mental, né? Vamos dizer assim, depois, principalmente do advento, né, desta era em que nós estamos agora, que podemos chamar de época pós-moderna, tá? Então, como é que é isso, saúde mental, né? O que tem a ver com isso? Olha, primeiramente eu vou dizer para vocês, uma coisa que eu tenho falado sempre aqui para vocês, né? Que é uma coisa que eu costumo fazer, e eu acho que é importante sempre as pessoas fazerem, né? Que é, quando você for falar de algum assunto, seja lá qual for, você esclarecer para as pessoas que você está falando a partir de um determinado paradigma. Então, o que é paradigma? Paradigma é como se fosse a moldura do pensamento. O pensamento tem moldura? Tem, o pensamento tem moldura. O seu pensamento ele é um recorte, está dentro de um contexto, não é uma coisa abstrata flutuando no espaço sideral, né? Nenhum de nós tem uma originalidade assim total, né? Nós estamos numa época, estamos num contexto, estamos dentro de um paradigma científico, político, histórico, etc. e tal. Então, é bom sempre a gente esclarecer para as pessoas a partir de qual paradigma que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu hoje aqui vou dar para vocês aqui brevemente uma definição minha, né? O que eu entendo que seja saúde mental. Então, eu preciso esclarecer para vocês
a partir de qual paradigma eu estou falando. Mas antes de falar isso, né, vou falar uma coisa aqui antes de falar isso, que é o seguinte: eu não sou um cara acadêmico, tá? Eu não sou um cara tão interessado assim em questões de natureza conceitual. O meu negócio é prática, eu trabalho com as pessoas no consultório, né? Então, eu vou falar a partir desse lugar, né, que assim, as pessoas me procuram no consultório, né? Eu sou psicólogo, as pessoas me procuram porque elas estão com alguns problemas lá, e não estão conseguindo encontrar um jeito de sair daquelas situações que elas se encontram sozinhas, né? Ou porque elas sentem que a vida delas está parada, ou porque, enfim, uma série de coisas, né? Então, assim, o meu interesse nesse assunto de saúde mental não é um interesse acadêmico, ficar aqui discutindo conceitos e definições, não sei quem disse, não sei o quê, e o cara fez um pós-doutorado na Alemanha para estudar a 1/3 da vírgula do texto, não sei de quem. Então eu não estou nessa. Tenho nada contra quem está também, tá? Mas não é a minha. Eu sou um cara da prática, meu negócio é o consultório. O negócio é, vamos dizer assim, trabalho com as pessoas no consultório, tá? Então, o que eu entendo que seja saúde mental? Eu entendo que saúde mental é uma capacidade da pessoa estar vivendo dentro da realidade, né? É uma capacidade da pessoa estar vivendo dentro da realidade. Isso aí já nos abre outra discussão, talvez mais complicada ainda, que é, vamos dizer assim, o que é a realidade, tá? E essa discussão fica mais complicada a cada dia que passa, a partir do momento que nós entramos aí justamente nesse período que podemos chamar de pós-modernismo, tá? E vamos explicar por que ela está ficando cada dia que passa, mais complicado nós falar em realidade a partir do momento em que entramos na era pós-moderna, tá? Então, mas o meu conceito de saúde mental é esse. Saúde mental é uma capacidade da pessoa viver dentro da realidade, o que já está pressupondo que existe uma realidade. Isso também já é um assunto que hoje em dia é sujeito a discussões infinitas, né? Mas é como eu falei para vocês, eu vou falar para vocês aqui, explicando para vocês aqui de onde eu estou partindo. Não tem problema nenhum se você tem outra concepção, se você entende de outra forma, eu não tenho nada contra, né? Vamos dizer assim, mas eu estou aqui esclarecendo para vocês de onde eu estou partindo. Então eu estou partindo de um pressuposto de que existe uma realidade. E é uma realidade que foi criada pelo Criador. Este é o meu pressuposto. Mas aí você está falando de Deus e não pode falar de Deus porque não é científico e não sei mais o quê. Então os caras contrapõem a minha argumentação porque ela é religiosa com outra religião, que é essa religião aí que o pessoal chama de ciência, né? Que isso aí, ciência não tem nada, isso virou uma religião também, negócio cheio de dogma, né? De pode isso, não pode aquilo, é certo, não é certo, isso é uma espécie de ídolo incontestável. Então isso é também uma forma de religião até bastante fanática, tá? Mas isso é um parênteses dentro do que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. O que interessa é que eu estou falando a partir desse paradigma. Existe uma realidade, ela foi criada por um criador, ela existe, né? Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E se você chutar a pedra, vai doer seu pé, meu irmão. Sorry, tá entendendo? Então, existe a pedra lá no meio do caminho. Eu parto desse pressuposto, existe uma realidade, ela foi criada pelo Criador. Não foi nós que criamos, ela existe e foi criada. Então, para mim, a sanidade mental, a saúde mental, é a capacidade de uma pessoa estar dentro dessa realidade, lidando com a realidade. Tá? Para que serve isso? Para que serve a pessoa ter saúde mental? Qual a utilidade disso? Tá? Também outra pergunta que parece óbvia, mas não é tanta dentro desse período pós-moderno em que nós nos encontramos, né? E eu me lembro que a gente esteve lá na Europa no final de 2019, né? E aí fomos visitar uma série de museus e tal. Eu fui com a minha mulher, com as minhas filhas lá, e fomos visitar uma série de museus, entre eles, né, um museu de arte contemporânea em Berlim. Os outros museus, a maioria dos outros museus que a gente visitou, foram museus de arte sacra,
museu renascentista, esse tipo de coisa, né? Que a gente vai na Europa visitar essas coisas. Mas fomos visitar o Museu de Arte Contemporânea em Berlim, né? Aqueles negócios de turismo, né? Que você visita 2, 3 negócios por dia, 2 museus, mais uma catedral, mais não sei mais o que. Então, vai a esse museu, vai naquele, vai naquele. Pum, daqui a pouco fomos lá no Museu de Arte Contemporânea de Berlim. E eu me lembro da reação das minhas filhas, né? Observando as obras de arte. Tinha uma obra de arte lá no Museu Contemporâneo de Berlim, que era um cocô imenso, né? Tinha um cocô e tinha uns outros negócios lá também. Assim, na minha opinião, um monte de bobagem, mas uma dessas bobagens que tinha lá era um cocô imenso. E eu me lembro da reação, eu achei, o museu eu achei uma porcaria, mas a reação das minhas filhas ao museu foi sensacional, porque elas rolavam de tanto rir, né? E até as pessoas meio constrangidas, as pessoas visitam o museu de arte, assim, né, com uma cara, assim, sei lá, assim, de coisa séria, né? Então, estão ali diante de uma manifestação artística da civilização contemporânea, pós-moderna, né? E as minhas filhas rolando de tanto rir, elas saíram de uma sala, não estavam na outra, elas achavam mais engraçado ainda. Então até eu achei aquilo interessante, a reação delas, né? No sentido assim de que elas viram um humor naquela coisa toda, embora eu acho que os caras que fizeram aquelas obras de arte todas não tinham essa intenção humorística, né? Mas eu achei até bastante saudável da parte delas que elas estivessem rindo daqueles negócios. Porque, para mim, até é uma demonstração de sanidade mental, né? Você ri diante de umas coisas daquelas. Mas aquilo ali é o Museu de Arte Contemporânea de Berlim, certo? Então, vejam vocês que situação que nos encontramos. De repente, o museu se torna um lugar humorístico, né? Mas como que chegamos nesse ponto, né? Então, assim, o que isso tem a ver com a sanidade mental? Que eu estava aqui falando para vocês que, na minha maneira de ver, né, existe uma realidade, ela foi criada, não foi por nós, por um tal de criador que criou, né? Ela existe, e a sanidade mental, para mim, é uma capacidade da pessoa se adaptar a essa realidade de alguma forma, tá? Conseguir viver dentro da realidade. Para que viver dentro da realidade, né? Porque eu parto de um pressuposto também de que a nossa existência ela faz sentido, ela tem um sentido. Qual é o sentido da nossa existência? É a evolução espiritual. Então nós estamos vivos aqui na Terra, não é só para ficar fazendo turismo, né? Também, mas de vez em quando, mas vamos dizer assim, o motivo principal da nossa vida aqui na Terra não é ficar fazendo turismo ou acumular dinheiro, esse tipo de coisa, mas a gente obter evolução espiritual. E para que a gente possa obter evolução espiritual, a gente tem que ter saúde mental. Porque se nós não tivermos saúde mental, nós não vamos viver dentro da realidade, né? E se nós não vivermos na realidade, é muito difícil ter evolução espiritual, porque a realidade existe justamente para que a gente, lidando com ela, com as dificuldades, encontrando facilidade nas dificuldades, enfrentando as situações que aparecem no nosso caminho, a gente venha, então, nos aprimorando cada vez mais, tá? Então, eu estou partindo desses pressupostos. Existe uma realidade, ela foi criada pelo Criador, e a saúde mental, a sanidade mental, consiste em a gente viver dentro dessa realidade, tá? Então, existem uma série de problemas que as pessoas podem ter, né, que levam a que a pessoa não consiga viver dentro da realidade. Motivos que, desde questões pessoais, ligadas à infância da própria pessoa, coisas que aconteceram na vida, até situações de adaptação mesmo, né? Porque, vamos dizer assim, por que eu falei para vocês que é difícil até de definir o que é saúde mental? Porque esses dias até alguém me fez uma pergunta desse tipo, né? Escuta, quando o mundo ficou doido, né? A pessoa que tem saúde mental, quem é, né? Se o mundo está doido, quem é o cara que tem saúde mental? É o doido? Como é que fica isso, né? Eu vou deixar para responder as perguntas um pouco mais na frente, tá, gente? Agora eu vou falar um pouco, e aí um pouco mais na frente eu abro para as perguntas. Então eu estou vendo que vocês estão perguntando aqui. Eu vou pedir para vocês segurarem um pouco as perguntas, tá? Muito boas as perguntas. Segurem um pouco aí que daqui a pouco eu abro
para responder para vocês. Eu vou falar um pouco aqui, tá? Então tem uma série de situações que acontecem com a pessoa, né, na vida dela, que muitas vezes levam ela a ter uma dificuldade muito grande para conseguir viver dentro da realidade, tá? Então são N tipos de coisas. Eu não vou entrar aqui agora na questão da psicopatologia, porque já é um outro assunto, um assunto mais específico, tá? Mas, vamos dizer assim, se estuda esse tipo de coisa, né, na faculdade de psicologia, as pessoas que estudam psiquiatria, estudam todas essas formas de psicopatologia, tá? Mas, vamos dizer assim, isso também é um assunto que precisa ser avaliado caso a caso, né? Por quê? Porque, de alguma forma, as pessoas conseguem se adaptar, né? E sobreviver nesse mundo, seja lá de que forma for. Então, muitas vezes, pessoas que têm uma capacidade de percepção, uma inteligência, uma visão das coisas muito mais profunda e muito mais ampla do que a grande maioria das pessoas, também são pessoas que às vezes não têm uma facilidade para se adaptar na realidade, até porque elas têm uma sensibilidade às vezes muito maior. Tá? Então esse negócio de ficar julgando as pessoas por aí é uma coisa que é muito complicada. Vocês veem, por exemplo, estou falando que eu estive na Europa, né? Visitar uma série de museus, então tem gente. Museu na Europa é um troço assim que gera movimento, né? As pessoas vão no museu e tal. Não é aqui que nem no Brasil, que em geral vive as moscas, né? Mas, então lá tinha uma série de museus que eu fui, e um desses, por acaso, estava acontecendo uma exposição lá do Van Gogh, né? Então era uma coisa impressionante, assim, a quantidade de gente que tinha lá para ver a exposição do Van Gogh, né? E que eu acho legal, tudo, a obra dele, mas vamos dizer assim, é um popstar da arte atualmente, né? E o Van Gogh, lá na época em que ele esteve vivo na Terra produzindo lá a obra dele, era um cara completamente desajustado à realidade, né, em que ele vivia, e assim, o próprio desajuste dele levou ele a ver a realidade de uma forma distorcida, que na época era considerado lixo e loucura, e hoje em dia o cara é um popstar da arte aí e tal, né? Filas de gente para ver a obra do cara. Então vocês veem aí que esse negócio de saúde mental, de sanidade mental, realmente é uma questão que pode nos levar a discussões infinitas, tá? Mas eu estive falando que eu estou falando a partir de uma visão pessoal minha, de onde eu estou partindo, parto do princípio de que existe uma realidade, ela foi criada pelo Criador, não foi nós que criamos ela, tá? E a saúde mental consiste numa capacidade da pessoa estar vivendo dentro da realidade para que ela possa obter evolução espiritual na sua vida aqui na Terra, que, segundo também a minha visão das coisas, tá? É o objetivo da nossa existência, tá? Então, estamos vivos com motivos. Que motivos temos para estar? Evolução espiritual, tá? Então, eu estou partindo daqui. Se você tem a sua moldura, né, de pensamento, o seu paradigma aí é diferente do meu, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho nada contra nenhum tipo de moldura, cada um que tem a sua. Então, gente, hoje em dia, né, falar um pouco aí do que está acontecendo no consultório, que está aparecendo muito caso de depressão, muito caso de ansiedade, tá? E também as pessoas agora, vamos dizer assim, de 2020 para cá, também vamos dizer assim, as pessoas com muita dificuldade para lidar com o que é realidade e o que não é realidade, tá? Então, vamos dizer assim, eu vejo que nós estamos vivendo o final de um ciclo, tá? Um ciclo histórico que começa lá na Reforma Protestante. Então, o ciclo que está se encerrando agora, ele começou na Reforma Protestante. Depois desembocou no Iluminismo, né? Iluminismo racionalista que levou a um grande desenvolvimento material da humanidade e também ao materialismo. Depois disso, né, da década de 60, mais vamos dizer assim, para cá, nós vemos aí a eclosão disso que a gente pode chamar de pós-modernidade, né, na qual, vamos dizer assim, há uma predominância muito grande de um subjetivismo
relativista, desconstrutivista, né? E que aí sim o bicho começa a pegar, porque daqui a pouco, se a pessoa acha que ela é uma árvore, então ela é uma árvore. Se você disser que ela não é uma árvore, está sujeito você ser preso, né? Então isso é uma coisa inédita aí na humanidade, que eu saiba pelo menos, né? Isso até pouco tempo atrás seria considerado esquizofrenia, mas hoje vocês veem aí que a esquizofrenia, de certo modo, está oficializada, né? E isso é óbvio que isso gera consequências, né? E a gente vê, então, provavelmente também temos aí um impacto muito grande causado pela internet, né? Que eu já falei aqui em outras oportunidades. Eu vejo que a internet ela não é mais um meio de comunicação já há algum tempo, talvez desde o começo dos anos 2000 para cá. Ela deixa de ser um meio de comunicação e passa a ser o meio aonde a vida acontece, tá? Então isso também traz uma relativização muito grande, vamos dizer assim, uma simbolização às pessoas. Estamos justamente num momento aí em que há uma confusão muito grande entre o que uma pessoa imagina que seja e aquilo que é. Tá? Inclusive, claro, dentro desse contexto de contestação pós-modernista à existência de uma própria realidade. Tá? Então eu vejo assim que não é por nada que estamos vivendo o que eu já, no meu livro que eu lancei deixa eu ver, daqui não tem nenhum, eu lancei em 2010, né, o Abilolá do Mundo Novo, no livro que eu lancei em 2010, chamava-se Abilolá do Mundo Novo, tem lá um capítulo que se chama justamente Enlouquecimento Global, né? E já em 2010 eu vinha falando dessa situação e que agora, estamos aí, passados 12 anos, né? É claro que a coisa está muito mais grave, tá? Por causa da relativização da realidade. Então as pessoas aí tendo muita dificuldade mesmo até para saber o que é a realidade. Só de eu falar aqui em realidade, já deve ter gente aí que está pulando, dando volta e dizendo que não sei o quê, porque eu estou querendo impor o meu conceito e que não sei mais o quê, barará, barará. Não estou querendo impor coisíssima nenhuma. Eu estou falando a partir do lugar onde eu me encontro. O que vocês querem que eu faça? Tá entendendo? Você pode ter a opinião que você bem entender, também não tem problema nenhum. Tá? Mas eu vinha falando, então, que nós estamos vivendo este final de ciclo que começou lá na Reforma Protestante, tá? Então lá com a Reforma Protestante começa uma outra etapa aí na história da humanidade. Antes disso a Idade Média, a coisa era de uma outra forma, vamos dizer assim, dentro de uma cultura tradicional, né? A partir dali, então, o individualismo, o subjetivismo começam a ter um outro tipo de destaque e isso teve consequências a nível da saúde mental, com certeza, tá? Então temos a Reforma Protestante, depois o Iluminismo racionalista, né, que desembocou no modernismo materialista, que houve um grande avanço do ponto de vista material aí na humanidade, mas provavelmente um grande retrocesso a nível espiritual também. E chegamos, enfim, né, nesta era pós-moderna na qual nos encontramos, aonde reina a subjetividade e há um questionamento muito grande a respeito da realidade, até mesmo se é que ela existe. Tá? Então é óbvio que isso aí vai ter, a partir do pressuposto que eu falei para vocês, do que eu entendo que seja a saúde mental, é óbvio, né, que uma época dessas é um terreno absolutamente fértil para o florescimento do enlouquecimento global, né? Eu digo, de certo modo, vivemos num manicômio a céu aberto. É claro que a gente não percebe isso, a gente acha tudo normal, porque, vamos dizer assim, nós estamos vivendo as coisas, né? Mas eu digo, é uma coisa muito fácil. Se você pegar, por exemplo, digamos que a gente pudesse entrar na máquina do tempo. A gente entra na máquina do tempo, vai lá na década de 80. Não digo nem 60 ou 50, 80. Vamos lá na década de 80. Pega um cara que está passando lá, um senhor qualquer. Está passando lá. Ô, meu amigo, tu quer conhecer o futuro? Quero. Então vamos com a gente na máquina do tempo, tá? Aí trazemos o cara para cá, solta ele aí. Dá umas voltas aí em 2022, né? Vê o que tu acha, aí tu nos conta.
O cara foi lá, deu uma volta, olhou, voltou. E aí, o que tu achou? É, é os carros, né? Legal, computador, umas coisas. Mas eu vi umas coisas aí que eu não entendi muito bem, né? Você fala, que coisa que você não entendeu muito bem? Não, a pessoa acha que ela é uma coisa, e aí ela passa a ser aquela coisa, só porque ela acha. E se você disser que ela não é aquilo, você está sujeito a ser preso. É isso mesmo. Ele diz assim, rapaz, vocês estão ficando doidos, né? Década de 80, não estou falando 60 ou 50. Mas para nós que vivemos aqui, né, no subjetivismo relativista ou na relatividade subjetivista, né, achamos isso a coisa mais natural do mundo. Né? Então a gente vai ver no consultório, né, muito caso de depressão, muito caso de ansiedade, principalmente, né? E também muito caso de psicose de diversos níveis diferentes. Pessoas com dificuldade muito grande de viverem dentro da realidade, tá? Especialmente as pessoas mais jovens, aí, inclusive muito caso de ideação suicida, esse tipo de coisa, tá? Então vocês me desculpem, eu sei que tem colegas aí assistindo a live, vocês me desculpem, tá? Eu sou um cara mais das antigas, não tem como eu achar que essas coisas são naturais. Não tem como. Tá? Não, e, olha, a quantidade de suicídio de jovem que está acontecendo no mundo hoje, tá? Para mim, ela é uma prova cabal de que a nossa civilização é um fracasso total. Tá? Essa civilização pós-moderna, não sei o que, a quantidade de suicídio de jovem que tem no mundo hoje é uma prova, para mim, não tem discussão. Vocês estão entendendo? Nem discussão. É óbvio que a nossa civilização pós-moderna é um fracasso total. Tá? Mas eu não estava falando antes para vocês e acredito que nós estamos no final de um ciclo. Aí já entra o conhecimento que eu tenho da astrologia. Tá? Estamos vivendo uma transição de eras. Que, vamos dizer assim, que em toda essa questão da nova era aí, que o pessoal, principalmente o pessoal católico, associa isso, né, com uma religião demoníaca, né, que também está acontecendo atualmente. Mas quando eu falo da nova era, eu estou falando simplesmente de uma questão cronológica, não estou falando de uma ideologia nova era ou qualquer coisa assim. Tá? Falando da questão cronológica, estamos entrando numa transição de períodos, vamos dizer assim, de tempo. Tá? Então nós estamos aí no final de um ciclo que começou lá com a Reforma Protestante, tá? Tem o seu auge ali no século XVII, XVIII, né? Com o iluminismo racionalista, e depois ela começa já a entrar em declínio, e nós agora estamos vivendo o declínio mesmo, que é esse período pós-moderno, vamos dizer assim, que eu acredito que em alguns anos mais na frente as pessoas vão olhar para essa época da história que nós estamos vivendo agora e vão rir de nós, como as minhas filhas riram lá no Museu de Arte Contemporânea de Berlim, ou vão ter dó de nós, qualquer coisa assim, né? Mas nós que estamos aqui dentro disso, vivendo isso, agora a gente não tem essa perspectiva, né? Porque nós estamos dentro de uma coisa, a gente não tem perspectiva para observar essa coisa de fora, tá? Mas nós que estamos aqui dentro do consultório também atendendo as pessoas, vendo as questões que as pessoas estão trazendo, tá? A gente percebe algumas coisas estão acontecendo. Também eu costumo dizer que o consultório de psicologia, de certo modo, se tornou um último reduto, tá? Um último reduto, vamos dizer assim, aonde a gente pode discutir, conversar, tratar de determinadas questões ligadas à consciência, tá? Porque as religiões, de certo modo, pararam de fazer isso, né? E a filosofia não faz mais também, virou um academicismo, né? Vamos dizer assim, discutindo ideias e teorias e coisas assim. E, vamos dizer assim, esse trabalho acabou sobrando para o consultório de psicologia. Tá? Então, mais do que nunca, eu vejo que o consultório de psicologia ele tem a sua função vital dentro dessa cultura que nós nos encontramos hoje, tá? Porque algumas coisas precisam ser discutidas, né? Senão elas acabam sendo engolidas sem mastigar, né? E aí
a pessoa está lá, consegue se adaptar, vamos dizer assim, neste mundo que está caindo aos pedaços, né? Mas ela se adapta ali de uma forma totalmente, vamos dizer assim, contra ela mesma, né? E aí a manifestação disso é depressão, ansiedade, psicose, manifestações físicas, psicossomáticas também, uma série de coisas, tá? Então, vamos dizer assim, não é fácil esse período que nós estamos vivendo, tá? Não é fácil ser jovem hoje em dia. Eu me compadeço de vocês que são jovens nesse momento da história, tá? Que nós estamos vivendo, muitas pessoas consideram que isso que nós estamos vivendo seja o próprio fim dos tempos, tá? Muitas pessoas consideram que isso que nós estamos vivendo seja o próprio final dos tempos. Eu vejo que é o final de um ciclo, tá? E nós estamos justamente, vamos dizer assim, no final de um ciclo. Nós não entramos ainda no ciclo novo, tá? E os finais de ciclos costumam ser períodos de grande decadência. Então, vamos dizer assim, para quem viveu nos anos 80, eu não digo nem 60, tá? Eu nasci nos 60, né? Nasci em 62, mas eu vivi nos 80, minha juventude, né? Vivi nos 70, nos 80, isso não tem nem o que discutir, né? Se você pegar o cinema, a música, a arquitetura, a moda, enfim, né? As manifestações culturais daquela época, que nem eram lá tão grande coisa assim, tá? Mas se você comparar com o que está acontecendo hoje, não dá nem para começar, né? Então, qualquer um que tenha meio olho e um pingo de honestidade intelectual pode ver isso que eu estou falando. É uma coisa óbvia, tá? Então, a nossa civilização, nós estamos no final de um ciclo, sim, e a nossa civilização está vivendo uma decadência, né? Então, um período de decadência da civilização muito grande. E esses períodos costumam ser períodos de muita desorientação, tá? Porque os parâmetros, os paradigmas que orientam a sociedade, eles estão em crise, né? Eles estão em crise provavelmente desde da Reforma Protestante para cá. Mas é claro que agora nós estamos aí descendo a ladeira a toda velocidade, tá? Então, eu procuro observar as coisas com a maior objetividade possível, eu não fico chamando o urubu de meu louro, até porque no trabalho no consultório de psicologia, se você quiser ter resultado, e o Jung já dizia que a psique é objetiva, eu concordo com o Jung, eu vejo que a psique é a coisa mais objetiva que existe, tá? Então esse subjetivismo e tal, se o cara acha que ele é uma árvore, isso não traz saúde mental para ninguém, ao contrário, tá? Isso aí o que traz é desorientação e loucura mesmo, tá? Então, eu procuro trabalhar dentro de uma realidade, dentro das minhas possibilidades, né? Dentro do que eu posso, né? Meus limites e, vamos dizer assim, procurando auxiliar as pessoas de alguma forma a encontrar o seu lugar, né? Se encontrarem principalmente consigo mesmas, né? Eu acho que isso aí, nessa época, mais do que nunca, é fundamental. Ter uma noção de mim, quem sou eu aqui dentro desse caos que eu estou vivendo agora, esse desmoronamento, né, da civilização, principalmente da civilização ocidental. Então, é um bocado de coisa aí, eu falei mais no nível mais pessoal, no nível do consultório, no nível do momento histórico que nós estamos vendo, enfim, esse assunto saúde mental, é óbvio que em uma live eu não vou conseguir abarcar tudo que isso, vamos dizer assim, é uma amplitude, né, que isso aí significa, tá? Bom, vamos começar a responder aqui as perguntas. Já tem uma pergunta aqui boa. Eu poderia diferenciar psique de consciência? Sim, posso diferenciar. A consciência é o próprio eu, vamos dizer assim. Vamos dizer, como é que a gente poderia dizer? Nós todos, olha, existe uma imagem muito interessante do pessoal da Cabala, né, que eu gosto muito, que diz assim: que Deus criou o mundo, né, como vamos dizer assim, o nosso mundo, né, uma grande esfera que continha toda a água da vida. Então, devido à queda de Adão e Eva, né, do paraíso, isso se partiu em bilhões de pedacinhos. Cada um desses pedacinhos contém uma gota da água da vida.
essa gota da água da vida, você pode chamar de consciência, né? É Deus em nós, vamos dizer assim, o próprio eu superior, tá? Psique é o meio, vamos dizer assim, é o lugar aonde esta consciência vai se manifestar, por onde ela vai trabalhar, vamos dizer assim, tá? Pode chamar de software. Entende? Consciência é o próprio eu superior, né? O que fala dentro do sonho. Quem fala dentro do sonho? Self, o Jung chamava, né? Pode chamar de consciência superior. É quem fala dentro do sonho, a consciência. Mas o sonho acontece aonde? Num meio. Qual é o meio? A psique. Tá? Então a psique é o meio. E a consciência é o próprio eu. É como eu vejo. Tá? Quem mais? Isso aí, se nós for entrar em discussões conceituais, também não tem fim. E como eu já falei aqui, eu não sou interessado nessas questões conceituais infinitas, tá? Não me interessa isso aí. Meu trabalho, me interessa com as pessoas, para que a pessoa saia de uma consulta que ela fez comigo melhor do que ela entrou, se sentindo melhor, mais confiante, com mais firmeza, com mais força, com mais vontade de viver. É para isso que eu trabalho. Não, mas não quer dizer que não sei o que lá, mas não entro nesse blá 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 subjetivista, tá? Eu sou psicólogo, mas eu não entro nessa, não é a minha. Eu trabalho para isso aqui, a pessoa sair de cada consulta que ela fizer comigo melhor do que ela entrou. Mais consciência, com mais vontade de viver, vendo mais sentido na vida dela. Eu trabalho para isso, tá? É isso aí, brother. O que mais, gente? Perguntem aí que, se eu puder, eu respondo, tá? Por que a realidade dói no físico e a ilusão só atrai prazer no sentido de contra a evolução? Rapaz, que pergunta complexa. Por que a realidade dói no físico? A ilusão só atrai prazer no sentido de contra a evolução espiritual. Se a ilusão não trouxesse prazer, ninguém entrava na ilusão. Simples assim, né? A pessoa entra na ilusão por quê? Porque a ilusão causa prazer, pelo menos num primeiro momento. Então, se eu comer um bolo de chocolate inteiro, né, eu vou sentir o prazer lá de comer o bolo de chocolate inteiro, no primeiro momento. Mas, na sequência, vem a consequência, né, de ter comido o bolo de chocolate inteiro. Então, a evolução espiritual não é uma coisa fácil. A evolução espiritual geralmente não é tão agradável assim. Por quê? Porque para eu evoluir espiritualmente, eu vou ter que olhar para mim e ver as arestas que eu preciso arredondar, os parafusos que eu preciso apertar, você está entendendo? As coisas que eu vou ter que deixar para trás, as coisas que eu vou ter que transformar em mim mesmo. Então isso não é lá muito agradável, está entendendo? Geralmente é um trabalho custoso, é o trabalho mais custoso de todos. A batalha mais difícil de todas é contra nós mesmos, vamos dizer assim, ou contra partes de nós mesmos que não querem evoluir, né? Não querem evoluir. Então, vamos dizer assim, a ilusão, ela é muito mais agradável do que a realidade, né? Por isso que as pessoas preferem a ilusão. Mas então por que a gente não fica na ilusão em vez de ficar na realidade? Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ficar parado, vamos dizer assim, se consumindo-se a si, né? O objetivo da nossa existência terráquea, pelo menos para mim, tá? É a evolução espiritual. Então, se eu preciso evoluir espiritualmente, eu vou ter que me olhar, eu vou ter que me conhecer, eu vou ter que me reconhecer, eu vou ter que trabalhar em mim as coisas que podem melhorar, as coisas que eu preciso reconhecer, tá? Para transformar. Então, é óbvio que a ilusão é muito mais agradável do que a realidade, tá? Por isso que muitas pessoas preferem a ilusão. Mas a ilusão tem perna curta, está entendendo? Logo ali na frente a pessoa vai cair na real. Então muitas vezes a pessoa está lá afirmando coisas racionalmente, a nível de ego, mas no fundo ela sabe que aquilo é mentira, ela sabe que aquilo é ilusão, ela sabe que ela está mentindo para ela mesma, ela sabe que aquilo ali não tem fundamento dentro da realidade, e aquilo começa então a causar algum tipo de problema. A pessoa fica com tique nervoso, fica com, sei lá, transtorno obsessivo, compulsivo, né? Onde ela vai, a pessoa se sente culpada, mas ela não reconhece a culpa. Tá entendendo? Não, porque ela relativiza tudo e tal, então ela não é culpada, porque não existe a culpa, mas no fundo ela se sente culpada.
Aí onde ela vai, ela lava as mãos, ela fica paranoica porque ela vai pegar alguma coisa, vai contaminar. Essa tá na moda agora, né? Esse tipo de paranoia, isso, os caras estão ganhando rio de dinheiro com esse negócio. Né? Então lava as mãos, lava tudo, usa 3 máscaras, né? Não sai de casa, fica lá escondido debaixo da cama, tá entendendo? Porque a contaminação tá no mundo, né? Isso aí é só um exemplo de maluquice, mas essa aí, olha o sucesso comercial que fez, né? Olhar ao redor, ver esse cenário caótico de fim de ciclo e não se achar pertencente ao ambiente denota a necessidade de evoluir em que aspecto? Olha, no aspecto de você ter mais noção da própria realidade. Se você está aqui, você pertence ao cenário. Você pode não se identificar com o cenário, sim. Eu estou no mundo, mas eu não sou necessariamente do mundo. Isso sempre foi assim, né? Mas, vamos dizer assim, pertencendo ao ambiente, nós pertencemos. Porque senão nós não estávamos aqui, você está entendendo? Não caímos da nave assim por acaso. Não, eu caí da nave, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou acima, né? Eu costumo dizer, eu, Carlos Maltz, eu não estou acima da realidade aonde Deus me plantou, eu estou dentro dela. Por isso que eu me envolvo com as coisas que estão acontecendo, com tudo. Não, esses políticos que tem aí, são toda uma porcaria, eu estou acima disso, então eu estou pairando acima. Eu não estou pairando acima de nada, estou dentro dessa realidade aqui, do que está acontecendo agora. Eu posso não me identificar com isso e não aderir, né, a nau dos desesperados ou ao trem suicida. Eu não preciso aderir a essas coisas. Mas eu estou aqui convivendo com elas nessa época. Tá? E pode ter certeza que eu não caí da nave, nem nada disso aí. Maltz, então todas as minhas conversas são conversas de psicologia, porque não consigo conversar coisas superficiais. Sim, pode ser. Eu também não tenho muito saco para coisa superficial, tá? Nem acho que seja vantagem a pessoa ser assim. Eu sou melhor que os outros. Eu só me interesso por assuntos de natureza psicológica mais profunda. Não, eu acho até que eu devo ser um cara muito chato. Por isso que eu não vou em festa. Tá entendendo? Esses troços eu não tenho saco. Mas eu não acho que eu seja melhor que os outros. Por isso é uma característica minha. Tá? Sei lá. A dor no físico pode ser sinal de saúde mental pela questão do evoluir? Pode ser também. Uma pessoa que está num ambiente que está enlouquecido, que ficou doido, entende? Se ela não está sofrendo ali, será que ela tem saúde mental? E o cara que tiver sanidade mental dentro de uma situação dessas, como é que ele vai ficar? Essas são questões complexas. Eu não gosto de ficar batendo martelo, definindo e ditando lei. Eu não tenho vocação para isso. Tá? Mas sim, eu acho perfeitamente possível isso aí que você está falando. A pessoa sentir dor física mesmo, sofrer mesmo, assim. Né? Mas olha, os maiores escritores, os grandes poetas, esses caras, todas as grandes obras de arte da humanidade foram feitas à base de muito sofrimento, vocês podem ter certeza disso. Não teve grandes pintores, artistas, o que eu estou falando é artista mesmo, tá? Não é o cara que bota um cocô gigante lá no Museu de Arte Contemporânea de Berlim. Para vocês me convencerem de que isso é arte, sabe quando é que vocês vão conseguir? Nunca! Sabe quando é que eu vou entrar nessa? O cocô gigante é uma manifestação da cultura da nossa... Sabe quando que eu vou entrar nessa? Nunca! Vocês podem ir lá admirar o cocô gigante se vocês quiserem. Eu fora. Tá? Quanto tempo você acredita que vai durar esse final de ciclo? Essa é uma boa pergunta, amiga. Não sei. Tá? Mas se eu soubesse, eu não dizia, porque desse jeito você fica meio desesperado. Então vamos vivendo o que Deus está mandando para nós, tá? Ele sabe o que faz, pode confiar, né? E ele sabe que a gente dá conta de alguma forma de destrinchar esse abacaxi aí que ele está mandando para nós. Se Deus está mandando um abacaxi desse tamanho, na verdade ele não está mandando, ele só está dizendo para nós assim: olha, vocês não estão querendo ser Deus, a humanidade não resolveu ser Deus de novo, né? Então vocês descascam o abacaxi que vocês arrumaram aí, que é vocês mesmo, né? Pelos estudos astrológicos, quando estaremos no novo ciclo? Pois é, amiga, não tem... a gente não sabe exatamente, há controvérsias no ambiente astrológico, você está entendendo?
Tem pessoas que acham que a gente já está entrando, tem pessoas que acham que é daqui a alguns anos, tá? Mas nós estamos no período de transição, estamos na decadência de uma era, tá entendendo? E logo mais na frente a humanidade vai entrar em outra. Mas já tem no mundo atualmente sinais do novo que vem, que já está aqui, tá? Então nós temos que estar ligado no que realmente é novo. O que é novo? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Esse é o novo. O novo é o amor. O novo é nós começar a botar na prática o que Jesus ensinou. Até agora nós estávamos no blá blá blá, né? Agora chegou a hora de nós botar na prática. Algumas pessoas já fizeram isso, sim, né? Mas estou falando assim, nós num sentido mais coletivo. Crer em Deus, ter uma religião seria fundamental para ter saúde mental? Eu não posso dizer que sim. Olha, já começa que crer em Deus é uma coisa e ter uma religião é outra. Você está entendendo? Tem pessoas que têm religião e não acreditam em Deus. Mas como que é possível uma coisa dessa? Tem outro que tem uma relação com Deus assim, acha que Deus é garçom, tem que ficar lá atendendo ela, que Deus é banco, sei lá, tem que mandar dinheiro para ela, sei lá. Está entendendo? Eu vejo assim que nós está dentro da realidade é a chave para nós ter saúde mental. Então eu compreendo que a realidade é criada por Deus. Você está entendendo? Agora eu não posso dizer, a pessoa tem que ter religião para ter saúde mental. Eu não posso dizer uma coisa dessa, você está entendendo? Porque muita gente está na religião, mas ela não tem uma relação religiosa com a religião dela. Tem uma relação formal, social, sei lá o quê. Vai lá como se fosse um clube, qualquer coisa assim. Você está entendendo? Agora, a pessoa que ela tiver humildade perante o Criador, isso sim pode nos trazer saúde mental. Agora, nós ter humildade perante o Criador não é a mesma coisa que nós ter uma religião, tá? As pessoas não querem nem se relacionar com as outras que não usam máscaras. Perdi vários colegas porque deixei a máscara. Assim fica difícil evoluir. Olha, amiga, sempre foi difícil evoluir. Todas as épocas da humanidade foi difícil evoluir. Pode ficar tranquilo. Nas outras épocas tinha outros tipos de encrenca, até algumas até mais difíceis. Tá entendendo? Eu não sei se qualquer um de nós aqui que estão aqui agora assistindo essa live, eu junto, né? Quanto tempo nós aguentaria, por exemplo, na época da reforma? Você está entendendo? Imagina o frio que fazia. Qual é o recurso que aquelas pessoas tinham para enfrentar o frio? Eu estou aqui em Santa Catarina, já estou me pelando de frio aqui. Imagine como é que era naquela época. Esse belo abacaxi a nós enviado nessa linha de desenvolvimento pode ter um viés de peneira do final dos tempos. Aquela imagem da escolha do merecedor. Nossa, que pergunta complexa. Vamos ver. Eu te digo assim, as dificuldades existem para se vencer, para nós nos vencermos através delas. E as dificuldades são proporcionais à nossa necessidade. O que aparece no nosso caminho é nosso. Então agora a humanidade tem que lidar com isso aqui. Qual é, na minha opinião, a grande encrenca? Qual é o abacaxi? Qual o abacaxi? O abacaxi somos nós mesmos, que começamos a achar que nós somos Deus. Você está entendendo? Esse é o abacaxi que nós estamos lidando agora. Então as pessoas idolatrando algumas coisas aí. Está entendendo? Como se fosse o próprio Deus. Então chegou a hora de nós entender que nós não somos Deus. Esse é o abacaxi que nós vamos ter que descobrir isso agora. Nós não somos Deus, não podemos ficar querendo criar coisa aí, entendeu? E a Torre de Babel, de novo, nós estamos vivendo. É uma mistura de Torre de Babel com Arca de Noé, esse período que nós estamos vivendo aí. Arca de Babel, a Torre de Babel, o que é? A pretensão da humanidade se colocar à altura de Deus. Isso é a Torre de Babel. Tá? E a Arca de Noé, por quê? Porque como é que nós vamos fazer para sobreviver? Porque se Deus fizer assim, ó... Pronto, tá entendendo? Nós vamos se colocar no nosso lugar na mesma hora. Com este novo, a rejeição à religião se intensifica ou poderemos esperar uma busca por Deus devido ao vazio existencial desses tempos? Olha, eu tenho dito uma coisa para as pessoas. Daqui a uns 2, você pode até voltar aqui para me cobrar, daqui a uns 2 anos, 3, não sei, 1, vai ter fila dando volta no quarteirão. Qualquer igreja que você for, católica, protestante, espírita, qualquer uma. Daqui a uns 2 ou 3 anos. Vai ter fila dando volta. Qualquer uma que você for. Manter a saúde mental o tempo todo não também traz um perigo de apenas falando a verdade pode nos colocar contra as pessoas? Claro que sim, mas eu não estou falando que isso é saúde mental, tá? Nem sempre é a hora de falar a verdade. Você está entendendo? Porque eu não sou Jesus, nem João Batista, esses caras só falam a verdade. Mas eu não sou nenhum desses aí.
Então não é isso que vai fazer. Eu preciso saber onde é que está a realidade. Isso sim, isso mantém a saúde mental, tá? Se eu começar a dizer que não, aquela árvore ali não existe, ela não está ali. Daqui a pouco o cara começa a acreditar que não está mesmo, capaz de sair correndo e dar de cabeça na árvore. Tá? Ou se eu começar a achar que eu sou uma árvore. Eu posso casar com uma torradeira elétrica, por exemplo. Tá entendendo? Aí, se a pessoa começar a acreditar nessas coisas, daqui a pouco ela perde a noção de tudo. Tá? Eu preciso saber onde é que está a realidade das coisas. Por exemplo, eu dificilmente vou ser convocado para jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil. Mesmo que eu queira. Não, mas eu me sinto um cara de 20 anos de idade, entendeu? Eu sinto que eu posso ir lá e jogar a Copa do Mundo. Mas dificilmente, você concorda comigo? Eu vou ser convocado para jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil. Sorry. Entende? É esse tipo de coisa. Estou dando exemplos ridículos, absurdos aqui, mas você sabe muito bem que tem outras coisas que estão acontecendo aí e que as pessoas não estão achando assim tão absurdo. Né? A mente tem esse nome porque ela nos afasta da verdade? Ou é por ela que chegamos à verdade? A mente é, vamos dizer, o software, né? Que, vamos dizer, existe o cérebro é hardware. A mente é o software, é essa que eu estou aqui falando para você, por exemplo. O cachorro. Né? O nosso cachorro, ele não poderia estar aqui agora fazendo essa live. O cachorro tem um software ali que permite a ele beber água, comer, sair latindo se alguém invadir o território dele, né? Reproduzir, né? Mas dificilmente o cachorro ia ficar aqui elaborando questões a respeito de saúde mental, por exemplo. Né? Também acho que são poucos os cachorros que sofrem de problemas mentais, que eu saiba, cachorro depressivo, cachorro neurótico, cachorro ansioso. Não, se bem que é capaz até de ter hoje em dia, porque esse cachorro fica meio parecido com o dono, né? E Nova York já tem psicólogo de cachorro, né? Então, vamos dizer assim, é capaz até do coitado dos cachorros já estar entrando nessa paranoia também. Mas a mente é o software, através dele que a gente opera, né? E através da mente também que a pessoa cria fantasia, né? Vamos dizer assim, cachorro dificilmente vai ficar pensando que ele é uma árvore, mas cachorro também não sei se ele fica pensando que ele é cachorro, você tá entendendo? Simplesmente ele é cachorro, ele vive a vida dele lá, corre atrás de gato, enterra o osso, faz bagunça no quintal, tá entendendo? Ele é cachorro, ele não fica pensando, eu sou um cachorro, então eu não devo levar uma vida de gato, né? Ou então, eu sou um cachorro, mas eu me sinto um gato, então vou sair miando por aí. Dificilmente você vai ver, essas coisas só acontecem, obviamente, através do software que você pode chamar de mente, tá? Mas essa mente é um trocadilho, né? A mente também, mas também pela mente podemos chegar a conhecer a realidade, tá? A mente é o software que opera, que roda esse hardware, que é um monte de fio, que é o cérebro, né? E que eu chamo de cérebro, que é o cachorro lá, que tomava conta lá da entrada do inferno. O cachorro leva uma vida de cão? Rapaz, olha, os meus aqui não. Leva uma vida de rei. Quem trabalha para dar comida para eles sou eu. Você vê, para o sujeito ter deitadão lá, lagartendo no sol, latindo para os outros cachorros, saem correndo. Eles levam uma vida de rei aqui em casa. Quem leva a vida de cão não são eles, tá? Mas também não me queixo da minha vida não, tá? Provavelmente é a que eu estou merecendo ter. Isso também faz parte da sanidade mental, tá? A gente conseguir ter um pingo de humildade. Isso é muito difícil. O ser humano não é assim, a nossa natureza não é da humildade, nossa natureza é da vaidade, da inveja, essas coisas. Então a pessoa quer sempre ser o que ela não é. Isso aí também está ligado à sanidade mental. Tá? A pessoa aceitar o que ela é e dentro daquilo começar a evoluir, isso é a sanidade mental. Tá? Mas geralmente o cara quer o quê? O que o outro tem, queria ser o outro, o carro do outro, a mulher do outro, sei lá o que é a cara, é o corpo, né? A pessoa está sempre atrás de uma coisa que não é o que ela tem, né? E isso também tá ligado com esta época que nós estamos vivendo aí, que traz tanta ilusão de possibilidades, né? Esse eu vejo um dos grandes motivos de sofrimento psicológico hoje em dia das pessoas
é justamente essa coisa das possibilidades infinitas. Então, não sei, eu estou namorando com essa menina aqui, mas depois se aparecer uma melhor, daí eu caso com ela e aparece uma melhor, eu já estou casado com ela, como é que eu vou fazer? Eu perco a oportunidade, né? Então, assim, isso também é um gerador de ansiedade muito grande, tá? Que ansiedade? A ansiedade, ela nasce, vamos dizer assim, de uma vontade, de um desejo da pessoa de controlar os acontecimentos, principalmente os acontecimentos futuros. Tá? Então, nasce de uma profunda desconfiança que a pessoa tem em relação à vida, em relação à existência, em relação a Deus, em relação a ela mesma. Tá? Isso é uma característica marcante da nossa época, que vem lá da Reforma Protestante, o Iluminismo, a crise do mundo moderno, o surgimento da pós-modernidade, que eu aposto quanto quiser com qualquer um de vocês, embora não tenha depois como a gente confirmar isso, porque não vamos mais estar aqui, né? Mas eu aposto quanto vocês quiser, como essa coisa toda de pós-modernidade vai ser piada daqui a alguns anos. As pessoas vão rir da nossa cara, eu aposto quanto vocês quiserem. Como foi possível a humanidade ter chegado num grau de debilidade mental como foi a era pós-moderna, essa que nós estamos vendo agora, esse subjetivismo relativista total. Tá? Isso com certeza será motivo de piada dentro de alguns anos. Mas para nós aqui agora, o que nós estamos vivendo é o que nós estamos merecendo também. Tá? Então vamos dizer assim, essa capacidade de nós ter um pingo de humildade, que é isso? Nós nos colocar no nosso devido lugar, né? do nosso tamanho, a viver a nossa vida. Eu viver a minha, né? E se possível achar bom. Por quê? Porque se eu achar ruim, além da vida que já... essas coisas ainda tem achar ruim, fica ruim. Né? Tá achando ruim, fica tudo ruim. Então é essa vida que eu estou vendo agora, daqui para frente. Né? Eu começar a lutar aqui onde eu estou agora, o que está acontecendo aqui agora. A aceitação da realidade é aceitar as coisas que estão acontecendo agora. Aqui no meu quarto e aqui no mundo onde eu vivo nesse momento. Tá? Não é porque eu estou de acordo, que eu concordo, que eu acho bom, não é nada disso, não. Aceitar é simplesmente reconhecer que elas existem, que elas estão acontecendo. Tá? O que mais aí, gente? Pergunta aí que é pelas perguntas de vocês que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não vi. Pergunta que pelas perguntas de vocês que a gente chega aí a algum conhecimento para nós aí também, tá? Estamos falando aqui de ansiedade, estamos falando de depressão, estamos falando de paranoia, né? Eu sei que vocês todos que estão assistindo a live, não tem nenhum de vocês que tem nenhum desses problemas, né? Mas pergunte assim, de uma forma genérica, né? Quem sabe, né? Também não que eu não tenha, tá? Escorpião, a natureza do escorpião já é paranoica por natureza. Né? Maltes, muitos apresentam esses tempos como se o jogo tivesse acabado. É bom ver a sua perspectiva de um mundo futuro onde as coisas poderão voltar a ter um equilíbrio. Ah, sim, maninho. Isso aí você pode... Não, maninho, né? William, você pode ficar tranquilo que não vamos se livrar desse jogo assim tão fácil. Não. Isso aí já, vamos dizer assim, já aconteceram muitos finais do mundo. O mundo já acabou muitas vezes e começou de novo, né? Nós estamos no final de um ciclo, né? Isso sim. E os finais de ciclo costumam ser épocas de lixo, né? Afinal dos ciclos tem que lidar com todo o lixo que foi produzido naquele ciclo. Nós estamos vivendo aí reciclando o lixo. Esse é o final do ciclo, tá? Mas não, ainda tem chão. Se fosse assim tão fácil nós se livrar de nós mesmo, pode ficar tranquilo que ainda tem muito chão pela frente, né? Porque vivemos na realidade, não temos o direito de vê-la como ela é. Não, nós temos o direito, sim. Nós temos o direito de ver como ela é. Só que a gente, às vezes, não gosta de ver como ela é. Não é que a gente não tem o direito. A gente tem o direito. Né? Vamos dizer assim, o que é um sábio? Na minha opinião, o sábio é o cara que vê as coisas como são. Ou o mais próximo possível, que é o maior sábio da humanidade. É aquele que vê a realidade como ela é. O problema é que o cara tem que ter lombo, o cara tem que ter estômago, o cara tem que ter humildade, o cara tem que aguentar a realidade. Você está entendendo? A nossa capacidade de aguentar a realidade é que é pouca, especialmente a nossa própria realidade. Né? É por isso que a gente não vê a realidade, porque não quer, não é porque não tem o direito, tem sim, mas não tem capacidade, vamos dizer assim, não tem humildade para isso.
tá? Mas é isso aí, tá entendendo? A maior parte das pessoas acha que os problemas todos que existem são os outros. Pode ver por aí, você vai ver que a maior parte das pessoas dificilmente vai encontrar alguém que faça realmente, né, uma meia-culpa, né? A maior parte das pessoas acha que o problema do mundo são os outros. Isso é 99% das pessoas. Saúde mental é a realidade ou é um processo, não é quase constante? Saúde mental não é a realidade. Saúde mental é a capacidade de estar dentro dela, né? De aceitá-la. Então, vamos dizer assim, a saúde mental absoluta, né? Isso aí para nós é um ideal, não é a nossa condição, né? Nós somos tudo meio maluco, né? Só tem doido, mas vamos dizer assim, é que o manicômio geral, né? Mas a saúde mental é a capacidade de aceitar, de, vamos dizer assim, de reconhecer a realidade. É um processo constante, sim, é um processo com a evolução espiritual nos leva aonde vai nos levar a evolução espiritual? Nos leva até a condição da gente ver a realidade como ela é. Nós poder estarmos frente a frente com o nosso Criador e com a criação, como ela é. Tá? É como eu imagino que seja. Eu também não conheço isso, não é uma coisa que eu posso dizer. Como é que é isso? Eu não sei, nunca vivi, pelo menos que eu me lembre, né? Mas tem flashes disso, lampejos, né? Disso aí. Sim, cada vez mais a gente procurando se colocar no lugar de ver e aceitar a realidade como ela é. Isso é o que pode nos trazer alguma saúde mental, né? Mas isso aí é complicado, tá? Porque os sonhos têm alguma influência em nos auxiliar a ter mais saúde mental? Sim, Gabriela. Excelente pergunta. Sonhos, vamos dizer assim, o sonho é uma comunicação interna, né? E eu trabalho direto com os sonhos no consultório. Por quê? Porque eu costumo dizer, o terapeuta não sou eu. O terapeuta é o sonho. Ou o terapeuta fala dentro do sonho. Você está entendendo? Você pode chamar o terapeuta de self, de eu superior. Esse é o terapeuta. Esse é o que traz saúde mental. Nessa relação, vamos dizer assim, do ego, esse eu que está falando aqui, com esse eu maior, nessa relação está a saúde mental, nesse equilíbrio. Também, vamos dizer assim, quando o inconsciente domina completamente, isso não é saúde mental. Isso é a própria psicose. Então precisa um eu, um ego forte, tá? Para poder se relacionar com esse outro eu maior, e nessa tensão, vamos dizer assim, nesse atrito, nesse equilíbrio tão frágil, né? E tão, vamos dizer assim, instável, é que se encontra o estado de saúde mental. Tá? Não lembrar de sonhos, passar semanas sem sonhar, linha de comunicação fechada consigo mesmo? Sim, isso mesmo. Olha, não lembrar dos sonhos é uma coisa, não sonhar é outra. Não tem quem não sonha. Todo mundo sonha, nem todo mundo lembra, né? Nem todo mundo lembra do que sonhou, tá? Mas sim, a maior parte das pessoas não lembra. É raro lembrar de alguma coisa, né? Porque justamente o sonho muitas vezes é perturbador. O sonho muitas vezes me obriga a sair da zona de conforto. Porque os sonhos são tão malucos e muitas vezes entendemos pouco ou quase nada. Como fazer para ter maior compreensão da forma que contribuiu para a nossa saúde mental e evolução nesse planeta? Olha, Natália, é o seguinte, os sonhos não são malucos. Talvez é porque nós somos malucos e nós não entendemos o sonho. O sonho é natureza. O sonho vamos dizer assim, é a coisa como é, tá? Mas a gente é que não é daquele jeito ali. A gente é que tem o nosso pensamento dentro de uma caixa, vamos dizer assim, né? E a compreensão dos sonhos... a gente estuda para isso, né? Dentro dessa abordagem que eu trabalho, né, de psicologia, que é a abordagem junguiana, a gente estuda, trabalha, faz muita autoanálise, né? E faz terapia com outros analistas também, faz uma formação, né? E literatura, estudo, isso vamos dizer assim, é um estudo, você está entendendo? É algo que eu venho estudando, símbolo, por exemplo. Eu venho estudando símbolo de tarô, astrologia, mitologia, tudo isso são maneiras, porque o sonho fala em símbolo.
O sonho acontece numa dimensão psicológica, e a dimensão psicológica é simbólica. Então não é fácil trabalhar com sonho, é uma outra língua, vamos dizer. Não é que ele seja maluco, ele fala uma outra língua, ele fala dentro de uma linguagem psicológica, que é a linguagem do símbolo. Tá? Mas a hora que a própria pessoa que sonha, o sonhador, começa a entender o símbolo, tá? Aquilo ali começa a trazer a correção, começa a trazer a integridade, né? Começa a fazer a integração dos conteúdos. E a própria pessoa que está vendo. Por isso que eu digo, o terapeuta não sou eu. Tá? Eu estou ali para auxiliar, vamos junto, caminhando aí. E nem sou o intérprete do sonho, sou o grande mago, o intérprete do sonho. Não. Eu tenho alguma trajetória nisso aí. Tá? Com os meus próprios sonhos, com os pacientes, com o estudo, lendo toneladas de literatura, tá? Para poder ter alguma compreensão de como é que fala o eu superior dentro do sonho. E eu fico assim fascinado, é uma coisa que eu não me canso. Esse meu trabalho é uma coisa que não me cansa. A astrologia, o tarô, o sonho, o símbolo. Tá? Qual que é a sua profissão? Símbolo. Eu trabalho com símbolo. Você é um intérprete de símbolos? Não. Eu ando junto com eles. E vamos fazendo a ponte. Para que ele possa, de repente, fazer sentido para você. Tá? E isso tem um poder transformador incrível, impressionante, integrador, transformador, ali que vem a você realmente tomar posse da sua vida. Tá? Saúde mental, evolução, sim, né? Porque para você ter evolução, né, vamos dizer assim, você tem que estar mais ou menos equilibrado. Né? Porque se você é muito desequilibrado, o que acontece? Toda a sua energia você vai gastar para se equilibrar. Pessoa que tem lá uma neurose, ela não pode evoluir espiritualmente? Claro que vai evoluir espiritualmente também. Mas é muito mais difícil, porque, vamos dizer assim, a energia, o tempo que ela gasta ali para lidar com os assuntos que ela mesma cria na cabeça dela. Tá entendendo? Que já, além de todas as questões que a realidade nos coloca, né, para que a gente tenha evolução, vencendo as barreiras, as dificuldades, ainda tem as dificuldades que a própria pessoa cria para ela mesma pela fantasia, pela neurose, pela ansiedade, pela depressão, pela baixa autoestima, pela presunção de lá sei o quê, pelo narcisismo. Então, vamos dizer assim, a pessoa fica fora da realidade, né? Pela paranoia. Tem pessoas que arruinam a sua vida por causa de paranoia. Né? Joga fora casamento, sabe? Uma relação de anos, por causa de paranoia, por causa de baixa autoestima, por causa de autoimagem, porque muito dependente do que ele acha que os outros pensam dele. Esse tipo de maluquice, tá? Todos nós, né? Estamos sujeitos. O que mais, gente, que vocês querem saber aí? Pergunta aí. Pergunta porque é pelas perguntas de vocês que a gente avança, né? Vamos ver o que mais que tem. Quem que está perguntando aqui? Tem essa pergunta do Bruno aqui, mas essa aqui eu já respondi, né? Pergunte aí, gente, se quiser fazer uma pergunta mais específica, tá? Sobre ansiedade, depressão, alguma coisa mais específica aí, pergunte, tá? Aproveita a oportunidade que nós estamos aqui agora. Já estamos com mais de 1 hora aí de live, né? Se vocês não perguntarem, eu vou fechar a nossa conversa de hoje aqui. Aproveite agora, aproveita aí e faz a pergunta que você está querendo fazer. Pergunte, não tem pergunta ruim, não tem pergunta idiota. Às vezes a pergunta que você acha que é idiota é a que mais abre para nós uma janela para a gente compreender alguma coisa, tá? Bom, isso, tá, gente? Se não vier mais nenhuma pergunta, então vamos ficar por aqui, tá? É isso, vamos dizer assim, o que é o mais importante de tudo, dentro da minha perspectiva, tá? Porque tem outras por aí, todas muito boas, mas eu parto desse pressuposto, existe uma realidade. A astrologia, por exemplo, do que ela fala? De coisas que são reais, elas são, vamos dizer assim, traduzidas em linguagem simbólica, do mesmo jeito que o sonho, tá? Mas aquilo ali é a realidade. Se aquilo ali não for a realidade, não serve para nada.
Eu vou fazer a leitura do seu mapa, você vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nem capacidade de atrapalhar a pessoa não tem. Se não fosse realidade, tá? Mas eu sei que é realidade, porque eu estou nisso há muitos anos. Eu vejo o impacto que tem isso na vida das pessoas, no sentido das pessoas se entenderem, se compreenderem, se aceitarem, começarem a se valorizar mais, começarem a se respeitar mais, começarem a sentir que tem uma capacidade para enfrentar as coisas que a vida está mandando, tá? Por mais difícil que seja esse momento que nós estamos vivendo aqui agora no mundo, nós temos condição de vencer, tá? Nós não estamos sozinhos no universo, nós temos um Pai, nosso Criador, Ele sabe muito bem o que nós estamos passando aqui agora, Ele sabe por que nós estamos passando isso, Ele sabe qual é a necessidade que a humanidade tem de passar pelo que está passando, pelo que ainda vem passar pela frente, e Ele nos dá força, nos dá condição da gente atravessar e vencer o que for preciso. Tá, gente? Então, por hoje vamos ficar por aqui. Eu sou muito grato aí à presença de vocês. Saúde e prosperidade para todos e até a nossa próxima Engata na Segundona. Pai, as perguntas ficaram aqui, você não viu? Ah, tem outras perguntas aqui. Sim. Ah, peraí. Peraí, gente. A Larissa chegou aqui agora e salvou a pátria. Olha aqui, ó. Ah, eu toquei na tela, foi isso mesmo. Ixi, tá cheio de... Nossa Senhora. Eu vou ter que ficar mais meia hora. Olha aqui, vamos ver aqui. Tem um monte de perguntas aqui. Olha, eu sou meio jumento, tá? Com esse negócio de computador, tá, gente? E... Então, a Larissa veio aqui e salvou a pata. Ela veio aqui e me mostrou que tá cheio de perguntas aqui. Que carta tarô poderia mais representar simbolicamente a saúde mental? Não sei, Bruno, se é por aí, tá? É complicado. Todas elas, não é bem assim o negócio. Todos os nossos sonhos têm um significado? Pergunta da Larissa. Olha, o sonho é uma realidade em si mesmo, não é que ele tem um significado. Eu posso encontrar um significado para mim. Todo sonho é uma realidade. Olha isso aqui, é um filme. Eu trabalho o sonho como se ele fosse um filme. Olha esse filme aqui, olha o que aconteceu. Ele é. O que o eu maior está querendo me dizer com isso? Ou causar em mim através do sonho? Sonhar com Deus te orientando deve ser interpretado de forma objetiva, clara, ou ainda precisa ser analisado sob uma perspectiva simbólica. Rapaz, se Deus se aparecer todo dentro do seu sonho falando, rapaz, faz isso, faz aquilo, eu se fosse você faria. Tá entendendo? Agora tem que ver se é Deus mesmo, tá? Se aparecer Deus dizendo para você fazer uma diabrura, aí você fica desconfiado, tá? Vai ser o diabo disfarçado. Sou psicóloga junguiana. Opa! É bom falar para o paciente isso de que não lembrar dos sonhos pode ser um bloqueio ou isso é muito relativo? Eu não sei se precisa falar para o paciente isso, tá entendendo? Só se o cara me perguntar. E também é como você falou aí, eu não sei se sempre é um bloqueio, né? Eu acho que eu bloqueei. Acho que eu bloqueei a tela de novo aqui. Não sei como é que é esse negócio. Olha que eu toquei aqui. Vamos ver se eu libero aqui. Ô Larissa, vem de novo aqui, filha, me auxiliar. Eu acho que eu bloqueei de novo esse negócio aqui. Então eu estava respondendo aqui, né, para a colega, eu falar para o paciente que ele não está lembrando do sonho porque é um bloqueio, depende, se perguntar se é isso, ou se eu sentir que é isso, e no caso dele, isso pode auxiliar, né? As coisas que eu falo na consulta, geralmente, se eu achar que aquilo vai servir para alguma coisa, você tá entendendo, para a pessoa. Né? Eu posso até me enganar às vezes, né? Mas o que eu posso fazer? Eu tento, né? Os jovens estão vivendo uma bolha ilusória, por isso tantos desajustes mentais, ou seja, pânico, ansiedade. Sim, também, isso aí, você tem razão. Estão vivendo uma bolha ilusória. Isso aí já está acontecendo por causa da própria internet. E com toda essa situação de pandemia, de lockdown, coitado desses caras que tem 15 anos agora, nossa senhora, eu me compadeço, sabe? As pessoas que estão vivendo essa situação tão absurda que nós estamos vivendo. As perguntas foram escondidas, não sei o quê. Uma pastel de um filho, ser identificado coisas que não são legais.
como nossos pais puderam parar. Bom, olha, Natália, um dos trabalhos que eu acho mais bonito que eu faço é mapa de criança recém-nascida, por exemplo, tá? Mas, então, como é que eu... Sempre que eu faço uma leitura de astrologia, estou fazendo a leitura para alguma coisa. Então, estou lendo uma leitura, uma pessoa... geralmente, as consultas de astrologia que eu faço, né? As pessoas me trazem questões. Eu digo, por que você veio aqui? Qual que é a sua questão? O que está acontecendo aí? O que você quer saber? Como é que eu posso te auxiliar, tá? O que você está precisando vencer nesse momento? Aí é a leitura focada, vamos dizer assim, porque a pessoa está querendo saber nesse momento. Mas para uma criança recém-nascida, eu estou falando para os pais, olha, esse espírito aqui, que chegou aqui, né, veio trabalhar esse tipo de questão aqui, ó, você pode auxiliar dessa forma, dessa forma, dessa forma, esse cabo aqui é muito manhoso, essa aqui é muito mandona, esse aqui tem um talento que precisa desenvolver, mas é muito tímido, vai precisar trabalhar a autoestima, esse aqui muito assustado, esse aqui muito sensível, esse aqui precisa fortalecer aqui, esse aqui precisa fortalecer ali. Tá? A gente pode fazer uma leitura estratégica. Você está vendo o mapa do seu filho, está vendo lá que tem umas coisas que não é legal, para quê que você está vendo isso? Para poder auxiliar, para poder corrigir. O mapa é o mapa do momento que a pessoa chegou aqui. Tá? Não é uma realidade imutável, destino... se fosse assim, não tinha por que a gente estudar astrologia. Tá entendendo? Eu estudo astrologia por quê? Porque é possível a gente transformar algumas coisas. Então, conhecimento no sentido da transformação. Tá? Então, os filhos, você está vendo lá algumas coisas, você fala, eu estudo, eu conheço o mapa das minhas filhas e o tempo inteiro que eu estou ali sendo o pai delas, eu estou levando isso em conta, procurando auxiliar elas dentro das possibilidades delas, dentro dos recursos que elas têm, dentro dos talentos que elas podem desenvolver. A própria Larissa, recentemente, fez uma mudança de rumo profissional aí bem forte na vida dela, que eu dei a maior força, entre outras coisas, porque eu conheço o mapa dela. E graças a Deus ela fez a mudança e no momento que fez estava meio insegura e tal, agora ela já está vendo que realmente essa mudança tem tudo a ver, tá? E o fato de eu conhecer o mapa dela e a mãe dela também, né? Isso nos auxiliou muito a entender a mudança que ela fez, aceitar, inclusive apoiar ela e tal, né? Então é extremamente útil esse negócio da astrologia. É fixo o que temos que viver? Não, não é fixo o que temos que viver. Se fosse fixo, para que nós íamos fazer astrologia? Para ser ave agourenta ficar anunciando o destino terrível para as pessoas? Não, nós temos a capacidade de transformação. Para isso que nós estamos aqui. Lembra de salvar a live, cara, tá bom, B? É difícil eu lembrar, só sonho. Fábio, bota um caderno lá da tua cama, deixa uma caneta ali. Acordou de manhã, qualquer coisinha que você lembrar, você anota. Às vezes você só lembra de um detalhe, anota, começa a ser um hábito. Você começa a criar. É que nem, por exemplo, você tem um vizinho que você nunca conversou com ele na sua vida. Eu não vou muito com a cara desse vizinho, eu acho que ele é antipático. Deixa ele lá no canto dele, eu fico no meu aqui. Até que um dia você conversa com o cara, e você fala, nossa, o cara lá, o vizinho, gente boa, pô, a gente até tem umas coisas parecidas. O sonho é um vizinho, sabe, que você não fala com ele, mas se você começar a olhar para ele, prestar atenção nele, talvez até você comece a estabelecer uma relação, né? O Bernardo já fez o mapa do sim, recomendo. Faz uma diferença para saber como lidar com eles. É isso aí mesmo. Os meus netos, né? Bom, agora eu acho que acabou as perguntas aqui. Então, gente, também já estamos aí com o avançado da hora, tá? Então é isso, por hoje, agora sim, vamos fechar aí o nosso consultório por hoje, tá? E agradecendo a presença de todos vocês, foram fundamentais aí para essa conversa boa que tivemos, espero ter atendido de alguma forma, desculpem qualquer coisa, que eu sou meio tosco mesmo, sou de Escorpião com ascendente Áries, tá? Então, cada vez você vai lembrando mais, é isso mesmo. Quanto mais você prestar atenção no sonho, quanto mais é que você vai lembrar. É uma relação que você estabelece. Você abre a porta, você abre a tampa e começa a vir, né? E olha, isso na minha vida é fundamental, o meu trabalho com sonhos, tá? Minha vida é completamente diferente, né? Depois que eu comecei a prestar atenção nos meus sonhos.
E eu vejo a firmeza, a força que isso nos traz, para ser quem a gente é nesse mundo e sermos vencedores, tá? Tendo as possibilidades de cada um. É isso aí, Cristos. Legal ter a tua presença junto aqui, amigo, tá? E, então é isso, gente. Saúde, prosperidade, força, venha o que vier pela frente aí. Nós não estamos sozinhos, tá? Nós somos filhos de um Criador e somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai e temos força para vencer o que for preciso, tá? Estamos aí, podendo auxiliar também. Alguém precisar de fazer uma consulta aqui no Instagram mesmo, você encontra aí o nosso WhatsApp, tá? Estamos aí à disposição. Um abraço, até mais.